Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer o lançamento virtual das obras da professora Selma Carlotto. A professora está lançando a obra Lei Geral da Proteção de Dados. Só um minutinho que eu vou convidar a professora. Esperando a professora entrar. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer o lançamento virtual das duas obras da professora Selma Carlotto. A professora está lançando a obra Lei Geral da Proteção de Dados, com enfoque nas relações trabalhistas, e também a segunda edição do livro Compliance Trabalhista. Ambas as obras pela editora LTR. Alô, boa noite, Jedson. Olá, professora, boa noite. Olá, boa noite, Jedson. Olá a todos. Estou muito feliz por estar aqui com você, com todos os meus convidados, alunos, para a gente falar sobre essa nossa obra nova aqui de Compliance Trabalhista, segunda edição, e Lei Geral de Proteção de Dados, com enfoque nas relações de trabalho. Na verdade, houve o lançamento do livro Lei Geral de Proteção de Dados, com enfoque nas relações de trabalho, e o relançamento da obra Compliance Trabalhista, porque agora essa segunda edição ela está bem mais completa do que a primeira edição, ela está com alguns capítulos novos, comparando com a primeira edição. Inclusive, acho que você chegou a receber, Jedson, os seus livros aí, professora, na Vitória, né, no Espírito Santo. Isso, a professora não está aparecendo para mim aqui. Não? Está me vendo aí? Eu estou te vendo, eu estou me vendo também. Interessante. Você está me vendo? Eu estou aqui com um convidado especial aqui do lado e ele está me vendo. Então tá ótimo. Agora eu já consegui aqui. Estou vendo também. Inclusive, meu convidado especial hoje participou. Parabéns pelo seu projeto de perguntas e respostas. Felipe Daniel fez uma ótima pergunta lá, tratou de um tema bem relevante no nosso projeto, né? Boa noite, Jedson. Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Inclusive, a minha obra Compliance Trabalhista, ela é dedicada ao Felipe Daniel, ao doutor Felipe Daniel, e a minha obra Lei Geral de Proteção de Dados eu dediquei aos meus 3 filhos, que eu tenho 3 filhos. Enzo, Marcelo, Henrique e o Felipe Daniel também. Na verdade, ele tem 2 obras dedicadas a ele já, né? E está no caminho, daqui uns dias está escrevendo também, né, doutor? Isso, fazendo lives com a gente. Isso aí. Hoje ele já participou do programa, falou muito bem na resposta, um tema muito importante, né, sobre a questão da gestante, né, se ela pode adentrar no programa de preservação, né, de emprego e renda da Lei 14.020. E como Jedson. Ficou muito legal a participação dele. Ficou ótima. Então, e aí, doutor, chegou então para você, Jedson, os livros chegaram aí. Já estou aqui com as 2 obras, pessoal. Compliance Trabalhista, segunda edição, ampliada e atualizada, e Lei Geral da Proteção de Dados, com enfoque nas relações trabalhistas. Então, professora, queria que, antes de tudo, a professora se apresentasse um pouquinho para o pessoal que ainda não te conhece, saber quem que é a professora Selma Carlotto. Depois a gente comenta um pouquinho sobre as 2 obras.
Tá ok, Tá pessoal? ótimo, Gerson. Bom, Fica à o meu nome é vontade. Selma Carlotto, eu sou professora de pós-graduação, dou aula na FGV, de MBA, nas turmas de Direito do Trabalho, pela Escola de Direito Rio, e também eu dou aula a nível nacional também, no MBA de Gestão de Pessoas, Gestão Empresarial, Gestão Comercial, onde eu ministro também a cadeira Direito do Consumidor. Então, eu ministro Direito do Trabalho e Direito do Consumidor. Atualmente, eu venho ministrando, na verdade, eu ministro Direito do Trabalho, já tem aproximadamente 20 anos, e direito do consumidor eu venho ministrando de 3, 4 anos para cá, o que tem sido excelente, por conta, inclusive, do tema Lei Geral de Proteção de Dados, o qual tanto se aplica nas relações de trabalho como nas relações de consumo, porque a gente está falando aqui de dados de pessoas naturais. Eu sou autora de livros, na verdade, a minha primeira obra não foi Compliance Trabalhista, na verdade, a minha primeira obra foi Manual de Direito Laboral. Quando eu fiz doutorado, em 2012, em Buenos Aires, eu lancei essa obra. Sim. Aqui até estava com o nome até Martins, agora eu tenho usado profissionalmente Selma Carlotto. Aí eu publiquei em espanhol para quem estava ali estudando na Argentina, em Buenos Aires, aprender sobre o direito aqui do Brasil. Por isso que o nome é Manual de Direito Laboral Comparado. Sendo que o meu primeiro idioma, inclusive, é o espanhol. Depois eu fui para Muito legal. Portugal, onde aprendi português, mas, na verdade, eu sou nativa de espanhol, de língua espanhola. Tem um sotaque, né, doutor? É de Portugal, mas o primeiro idioma é o espanhol. E, na verdade, o meu primeiro livro foi em espanhol. Aí eu lancei a segunda obra também, no exterior, que foi essa aqui, Interesses Meta-Individuais de Ações Coletivas. Na verdade, não cheguei a lançar essas obras no Brasil, eu pretendo mais para frente também atualizá-las e também lançar Sim. novamente aqui no Brasil, naturalmente pela LPR também. E aí, ano passado, eu sempre falei muito já de compliance trabalhista, inicialmente até como estratégias de prevenção de passivos trabalhistas, mas já falando das ferramentas do compliance trabalhista, eu já venho falando do tema tem quase 10 anos, e ano passado, pela relevância do tema, eu falei, não, eu vou colocar no papel aquilo que eu venho explicando, que eu venho ensinando, principalmente nas turmas do LLM de Direito Empresarial na FGV, onde eu ministro a cadeira Sim. de Direito. Aí eu coloquei no papel, lancei minha primeira obra de compliance trabalhista, falando das ferramentas do compliance trabalhista, inclusive falando sobre o programa de integridade, da lei anticorrupção, onde a gente tira os parâmetros ali, os pilares também do compliance trabalhista. E agora eu quis atualizar a minha obra, deixá-la mais completa. Sempre a primeira edição, claro, é um pouquinho menor do que a segunda edição. Agora, nesse caso, eu acabei dobrando praticamente o meu livro. Eu fiz Sim. inclusões em diversos capítulos. Acho que você já deve ter percebido que recebeu o livro que está praticamente o dobro a segunda Sim. edição, se a gente comparar com a Mas primeira edição. E essa com o edição capítulo, ampliada veio com um capítulo com enfoque ela diante da pandemia, né? Isso. Ela já veio com um capítulo sobre o gerenciamento de risco, e incluído o gerenciamento de risco no momento emergencial, já com enfoque aqui na pandemia, falando das GMPs. Na verdade, a única questão que agora é MP 936 é a Lei 14.020, mas já falando sobre as duas medidas trazidas aqui pelo governo, sobre o gerenciamento de risco, em cada uma das soluções que o governo nos trouxe. Porque, na verdade, a gente Sim. sabe que a MP 927 eram situações que a gente já tinha, na maioria, na verdade, soluções que a gente já tinha, mas que foram flexibilizadas nessa medida provisória 927, e a 936 nos trouxe o benefício emergencial, que agora foi convertido em lei, na 14.020. E eu trago um capítulo específico para o momento emergencial, sobre o gerenciamento de risco, também sobre um capítulo novo sobre canais de denúncia na prática, um capítulo novo também sobre regulamento interno e na Bem prática, porque eu interessante. já tinha o capítulo sobre as ferramentas, mas eu não tinha esse capítulo falando mais da parte prática de cada uma das ferramentas.
Sim. Inclusive aqui... Essa parte prática deixa o livro bem mais valioso, né? É difícil achar um livro que pega assim a prática mesmo do compliance, né? Como criar as ferramentas. Eu enfrento as ferramentas uma a uma. Você já conhece a minha primeira edição, na segunda edição, mesma coisa, eu enfrento uma a uma as ferramentas, só que realmente eu trago mais a parte prática e também ele está bem mais completo, inclui o gerenciamento de risco e, inclusive, o capítulo da LGPD até no compliance trabalhista, porque é uma lei que demanda compliance, está um pouquinho mais completo do que o da primeira edição. E, assim, eu aconselho que mesmo quem já leu a primeira edição, que leia essa segunda edição ampliada. Eu também passei a política de advertências, que é uma ferramenta importantíssima do compliance, porque assim como os treinamentos dão efetividade às demais ferramentas do compliance trabalhista, que inclusive a gente traz ali dos parâmetros da lei anticorrupção, que nos traz as sanções disciplinares pelo descumprimento dos códigos de ética e conduta de forma expressa, ali no artigo 42, e eu trouxe um capítulo próprio que não tinha também no livro inicial, na primeira edição, para a política de advertências. Eu só falava da política de advertências dentro do capítulo que aborda as dispensas discriminatórias, e agora elas ganharam um capítulo próprio também. Também é outra diferença do diferencial. A doutora Fernanda Massotti está até dizendo aqui que está excelente, bem didático o livro. Inclusive, a doutora Fernanda Massotti, eu tenho que agradecer, que a gente está aqui conversando, a gente se entusiasma, eu não tinha visto ainda que ela havia entrado, ela fez a revisão das minhas duas obras, ela, na verdade, quem fez a revisão final antes da publicação foi a doutora Fernanda Massotti, que é articulista, colunista, né, da Mega Jurídico. Sim, e excelente. Ela já leu antes das minhas obras, foi a única pessoa que acabou lendo as minhas obras realmente antes da publicação. E eu agradeço pela participação, e ela também está de parabéns com os artigos que ela escreve. Muito obrigada, Fernanda, doutora Fernanda Massotti. Está acompanhando a gente. Pela revisão que você fez nas minhas obras. Parabéns pelos seus artigos, também, sempre muito bons. Sim. E aqui... Então, doutor, esse capítulo do gerenciamento de risco está trazendo agora a necessidade mesmo, né? O pessoal vem conhecendo na prática ali a importância do compliance trabalhista para as empresas, né? Porque tem muita empresa que não tinha noção do que se tratava, tem aquela história de achar que é a mesma coisa que consultoria, auditoria, e agora eles estão vendo a importância que tem. Não podemos confundir, certo, Jetson? E assim, claro, se a empresa ela não tiver o gerenciamento de risco, principalmente nesse momento, realmente ela vai perder toda a sua sustentabilidade. Está sendo muito necessário para as empresas agora, né? Sim, é indispensável hoje. Compliance trabalhista, hoje vou falar uma coisa que para empresas, independentemente de ser uma empresa de maior porte, independentemente de ser uma empresa de pequeno porte, ela tem que implantar o compliance trabalhista. Não tem como. Sim, independentemente, porque você começa com o gerenciamento de risco, com os canais de denúncia. Cliquei errado, Gabriel. Não, Gabriel, fica tranquilo. A gente também, às vezes, clica errado, fica tranquilo. Gabriel já ganhou o curso da doutora, já fez um curso, né? É verdade, ele foi sorteado no curso. Isso. Até aqui, olha, eu trago aqui, inclusive estou com alguns infográficos no meu livro do Compliance Trabalhista, ele está bem completo. Bem completo, excelente. Bem completo. E como a gente falou, não podemos confundir compliance trabalhista com consultoria. Os advogados, eles realmente têm um produto novo para oferecer, que são a implantação do compliance trabalhista. As empresas têm que ter o compliance trabalhista. É bom para os dois lados, para quem trabalha na área da advocacia, assim como também para quem tem dono de empresa, quem é empresário, porque para a empresa ter a sua sustentabilidade, se não tiver compliance, hoje com a pandemia,
a empresa vai falir, vai fechar suas atividades. Muitas empresas, estava até conversando isso com o doutor Felipe hoje, até de clientes dele, que acabaram, na verdade, entrando no programa emergencial e agora tiveram que dispensar os empregados, saiu muito mais caro, porque tem ali uma garantia de emprego. Até essa questão da gestante ainda soma mais agora a garantia de emprego, que vem ali do programa, ali da Lei 14.020, ainda soma a estabilidade gestante. Então, a empresa tem que estar ali o tempo todo gerenciando riscos. Sim. É essencial agir preventivamente, né? O compliance vem para ajudar isso. As empresas estão sempre à frente, trabalhando sempre à frente, agindo preventivo, porque diante dessa pandemia já está difícil, né? E lá na frente vai chover passivo trabalhista para quem não conseguir agir em preventivo da empresa efetivo, né? Sim, sim, exatamente. O Gabriel está falando que ganhou o curso e o livro, é verdade. Já pensou se o Gabriel hoje ganha ainda o LGPD? O Gabriel ele já no nosso direto. ganhou um curso e ganhou também um livro, o livro do Compliance Trabalhista, é verdade. Sim. Gabriel participa Hoje eu vou direto. mostrar 2 livros da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso aí, pessoal. Daqui a pouco a professora vai mostrar os livros, aí o pessoal tira print, joga nos stories, marca a gente, para depois eu colocar na ordem certinho e fazer um sorteio dos livros. Eu estou aqui com os livros, aqui. Na verdade, eu estou aqui com os meus filhos, aqui, minhas obras, né? Então, aqui é o primeiro que eu trouxe, aqui essa é a primeira edição. Isso aí. Então, professora, vamos falar um pouquinho da obra Lei Geral da Proteção de Dados. Você chegou a folhear um pouco a obra, ver os capítulos da minha obra de LGPD. Na verdade, assim, a minha obra é Lei Geral de Proteção de Dados com enfoque nas relações de trabalho. O porquê que ela tem esse nome? Por que ela não é Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de trabalho? Exatamente porque aqui a gente tem que falar primeiro da LGPD em geral, para depois a gente dar um enfoque em alguns capítulos às relações de trabalho, porque tem pontos que se aplicam, na verdade, a todas as relações aqui, não só trabalhistas, como de natureza civil, relações de consumo. Sim. E a gente está falando da Lei Geral de Proteção de Dados em geral. E se eu falar apenas das relações de trabalho, a obra não vai ficar completa. Então, o que eu fiz na minha obra? Eu trouxe todos os conceitos que a gente tem dentro aqui do artigo 5º aqui eu estou abrindo a minha obra, dentro que a gente escreve, a gente não lembra tudo que ele colocou, aí a gente também sempre vai acrescentando mais. O livro está com 200 páginas, já a primeira edição. Sim. A segunda, espero que esteja já com 300 aproximadamente, já estou acrescentando, Jetson, para a segunda edição. E aqui, então, eu inicio aqui falando do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, quando ela se aplica, sobre a sua aplicabilidade. Eu trago um pouquinho aqui do direito comparado, porque, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se inspirou na GDPR, no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, onde a gente já tem estudos mais avançados. Na verdade, a gente já tem lá uma convenção, que é a Convenção 108, que foi o primeiro instrumento vinculante que a gente teve em questão de proteção de dados. E, nesse caso, a gente já tem estudos do Conselho da Europa, já temos decisões do Tribunal da União Europeia, em cima da Convenção 108, que realmente é lá da União Europeia, dentro do Conselho da Europa. Depois veio já a diretiva, que é a Diretiva 95/46. Essa diretiva, ela não se aplicava automaticamente para os países da União Europeia. Só que ela criou um grupo que se chamava Grupo de Trabalho do artigo 29, já era, na verdade, uma norma bem completa, e esse grupo de estudo, ele acabou criando muitos pareceres, muitas guidelines ou diretrizes, né, opinions ou pareceres, guidelines ou diretrizes, e que vão servir de base para o nosso estudo, e que serviram, na verdade, de base para eu escrever meu livro de Lei Geral de Proteção de Dados.
Porque o que acontece? A diretiva ela foi revogada pela GDPR, mas já a diretiva trazia ali as mesmas hipóteses de tratamento que nos traz a LGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Ela já, com algumas diferenças, claro, como agora a GDPR também incluiu os dados biométricos, os dados genéticos, dentro dos dados pessoais sensíveis, ela já não trazia as hipóteses de tratamento que nos traz hoje a GDPR. E esse grupo de trabalho é muito importante. Estudar essas guidelines realmente são muito importantes, porque elas nos trazem um norte, elas já nos explicam, elas vêm sendo criadas e redigidas desde 1995, diferença entre operador, controlador, contratante e subcontratante, no português, né, de Portugal, que é da União Europeia. Tem guidelines sobre multas, tem guidelines sobre consentimento, sobre legítimo interesse. O consentimento agora foi atualizada em 2020 pelo Comitê Europeu de Proteção de Dados. Na verdade, o Comitê Europeu de Proteção de Dados já é da GDPR, só que ele acabou assumindo as diretrizes que foram as orientações que a gente já tinha da União Europeia pelo grupo de trabalho do artigo 29. E o bom é que esse grupo, durante a vacatio legis da GDPR, que é a lei da União Europeia, entre 2016 e 2018, ele atualizou algumas destas guidelines e já mencionando os dispositivos da GDPR. E os estudos de lá, ainda mais pela similaridade que a gente tem entre a nossa lei e a lei da União Europeia, eles vão se aplicar aqui no Brasil. Já estão se aplicando, na verdade, todos que a gente tem aqui, tanto o meu estudo na questão trabalhista, como em outros ramos do direito, estão sendo com base nas guidelines da União Europeia. Já vi várias decisões já fundamentadas na GDPR. Sim. E na Lei Geral de Proteção de Dados também. Sim, eu enfoco muito, exatamente, eu enfoco muito, na verdade, a questão do direito comparado, por serem similares. Por haver compatibilidade, realmente a gente vai aplicar, o que vai ser aplicado aqui no Brasil. E quanto à questão até, que você falou de já ver, inclusive, a gente já tem decisões, na verdade, porque a gente já tem leis que tratam da proteção de dados, como a gente já tinha o Marco Civil da Internet, na verdade, o Código de Defesa ao Consumidor, e agora vem a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente já tem ações, já temos judicialização. Às vezes me perguntam, mas professora, ainda hoje me perguntaram, se as sanções foram adiadas para 2021, por que seria relevante entrar hoje em vigor a LGPD? A questão, e se adequar rapidamente a LGPD, a questão é que não é só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vai aplicar sanções, até porque esta não é a única função da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A gente já tem hoje o PROCON aplicando sanções, já temos ações na Justiça Comum, o compliance trabalhista, ele coíbe ações, inclusive, na Justiça Comum, não apenas na Justiça do Trabalho, porque são os empregados que estão ali tratando dados o tempo todo de clientes. Quando a gente fala de um departamento comercial, marketing, claro, RH, empregados. Agora, se a gente, DP, empregados, mas se a gente está falando de comercial, marketing, estão tratando dados de clientes. E é por meio do compliance trabalhista e as suas ferramentas, ou seja, os temas têm total conexão, que a gente consegue coibir ações na Justiça Comum. E logo, entrando em vigor a LGPD, a gente vai ter realmente uma carga bem alta de ações, principalmente coletivas, na Justiça do Trabalho, porque ela, na verdade, não adiou a judicialização, ela adiou as sanções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Sim. E justamente as empresas, né, igualmente e aconteceu com compliance. As empresas não estão dando importância à LGPD, então vão deixando,
e na hora que chegar o momento, aí que vão se preocupar em pensar em implantar. E implantar é um agora, trabalho. 959. Implantar LGPD não é da noite para o dia. Pois é. O Ministério Público vai bater na porta da empresa e falar, olha, eu gostaria de ver seu relatório de impacto à proteção de dados. Exatamente. Você sabe que um tema até que eu falo, num dos capítulos do meu livro, é sobre o relatório de impacto à proteção de dados. E ali eu trago uma dessas guidelines, o estudo da União Europeia, que é a Guideline 248. E ali eles falam o quê? Que a necessidade da avaliação de impacto à proteção de dados, sempre quando você está falando de relação de emprego. Não é só quando a gente tem dados pessoais sensíveis, que ali no artigo 38 da LGPD fala que quando a gente tem dados pessoais sensíveis, que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode solicitar um relatório de impacto. Lá, Sim. na verdade, fala que a autoridade pode solicitar o relatório, inclusive, quando a gente tem tratamento de dados pessoais sensíveis. Só que qual é o entendimento na União Europeia? Que sempre que a gente tem uma relação de emprego, há um desequilíbrio de poder. Então, quando a gente está falando de relação de emprego, a gente vai sempre precisar, assim como outras hipóteses elencadas, quando a gente tem tratamento de dados em grande escala, dados pessoais sensíveis, mas na relação de emprego, de trabalho com vínculo, sempre a gente vai precisar do relatório. E aí, o que vai acontecer? Se for solicitado o relatório, a empresa vai fazer do dia para a noite? Impossível. E você tem que fazer um mapeamento de fluxo de dados. Você não consegue adequar a sua empresa em 24 horas. Você não consegue adequar a sua empresa em uma semana, nem um mês. Não é fácil. São muitos fluxos de dados, sempre que você tem dentro da empresa, em cada departamento. Então, é um tema urgente. Igual que compliance trabalhista, são dois temas urgentes e que dialogam, que estão interagindo. Tanto que, em muitos momentos, gostaria de me aprofundar nesse momento, mas a gente está fazendo o lançamento, mas muitos momentos, a própria LGPD, ela demanda o quê? Algumas ferramentas de compliance por adequação, como códigos de conduta, os treinamentos, regulamentos internos, que vão nos ajudar na adequação, as boas práticas, que vão ajudar a empresa. Então, é complexo. A empresa vai planejar, vai implantar, vai treinar, para depois colocar isso em prática, né? E as empresas vão esperando... Capítulo para o seu código de conduta, capítulo no regulamento interno. Você vai ter que começar, na verdade, primeiro você tem que ter consciência que você precisa se adequar à LGPD. Você vai criar seu comitê, treinar seus colaboradores. Ali você vai começar mapeando riscos para ver o que você vai colocar ali, dos riscos que você encontra ali dentro da sua empresa, para colocar ali no capítulo do código de conduta, no capítulo do regulamento interno, o que é apropriado para cada um, e ainda você vai ter que mapear os fluxos de dados. Então, é um processo que não é rápido, é demorado. E é gostoso. Assim, eu sou sincera que eu me apaixonei pelo tema da Lei Geral de Proteção de Dados. Comecei falando de compliance trabalhista, tema que fala há muitos anos, e depois veio a LGPD, eu acabei comecei estudando com base em livros lá da União Europeia, as guidelines, e um tema que, quando você começa estudando, realmente é apaixonante, e eu indico a minha obra, não é porque eu escrevi, mas eu indico, como eu falei, as duas obras, que a gente está falando nesse momento da LGPD. Para quem não tem base ainda, eu começo com os conceitos, achei importante você começar conceituando o que é um dado pessoal, o que é um dado pessoal sensível. Se você olhar aí no seu capítulo 3, o que é um banco de dados, quem é um titular, controlador, operador, todos os conceitos. Quem pular e for lá para frente, tiver dúvida, vai lá no início, no sumário, e fala, peraí, deixa eu ver o que é um dado anonimizado, porque a gente tem um capítulo aqui que traz o conceito de dado, dando exemplo, anonimizado. O ideal, sendo sincero, é você ler, claro, a obra na íntegra e na sequência. Mas se acontecer, você está com vontade de ler um capítulo específico. Eu quero ler sobre o capítulo, sobre o que é um data breach, um incidente de segurança. Vou começar por este capítulo. Aí a pessoa vai começar tendo dúvidas em algumas nomenclaturas.
Então, você vai ali no sumário, você vai ver cada nomenclatura que a gente tem própria da LGPD, vai ter a sua conceituação Um dentro da assunto minha que gera obra. muita dúvida quando se fala em LGPD é sobre legítimo interesse, né, doutor? Sim. Eu vi que na sua obra, a doutora fundamentou bastante esse tema, né? Porque realmente era muita. É que a LGPD, ela, assim, como eu falei, ela é um tema bem complexo, é um tema muito bom, mas você tem que saber interpretar. Você não Sim, pode ir aplicando só porque está ali dentro da lei. Ah, eu tenho aqui como hipótese de tratamento legítimo interesse. Não está em nenhuma das outras hipóteses de tratamento, legais de tratamento, então vou justificar com base no legítimo interesse. Não é bem assim, porque o legítimo interesse, ele não é uma porta aberta. Até a própria lei nos traz que é um tratamento adicional. Você tem que ter ali uma relação concreta pré-existente. E a gente vai ter situações que a gente vai aplicar nas relações de trabalho, nas relações de consumo. Inclusive, como eu falei para você, eu trago a LGPD em geral, eu dou exemplos trabalhistas e do consumidor, porque sim. algumas situações não se vai aplicar nas relações de trabalho. Então, eu dei um enfoque maior à área trabalhista, trago capítulos próprios para relações de trabalho, por isso meu enfoque. Mas eu trago também exemplos, inclusive, na questão do legítimo interesse, também nas relações de consumo. Sim. E nos dois a gente tem hipóteses que a gente pode tratar com base no legítimo interesse, mas não é tudo que a gente pode, como dados pessoais sensíveis, não se podem tratar com base no legítimo interesse. E quando a gente aplica o legítimo interesse, a gente vai fazer um teste de ponderação. A gente ali vai ponderar, aplicar o princípio da proporcionalidade no tratamento, para verificar se realmente você pode tratar aqueles dados, se não traz um prejuízo aos direitos fundamentais, de, principalmente privacidade, liberdade, dos titulares. Até eu vou dar um Exato. exemplo aqui para vocês, o que seria um legítimo interesse. Vamos pensar em uma relação de consumo. Você tem um cartão de crédito, aí o banco começa monitorando o seu perfil como cliente, mas ali você já tem uma relação pré-existente, concreta, como cliente, que você acabou legalizando com base em outra hipótese de tratamento. Só que o banco, para te proteger, se proteger e proteger o titular, ele vai monitorar o seu hábito de consumo. Porque se um dia você sair do normal, você passa ali uma compra de 20 mil, seu normal é de 100 reais por dia. O banco ele tem o dever de te ligar, perguntar, é você? Ou bloquear a conta Uhum. para você, a compra para você lidar, porque pode ser uma fraude. É um exemplo de legítimo interesse. Sim. Uma situação, por exemplo, que você precisa mandar sinais de alerta, eu estava conversando sobre esse caso concreto, agora este fim de semana, você precisa mandar sinais de alerta para preservar a vida de um trabalhador. Imagina, num determinado local, você sabe, você tem uma geolocalização, você sabe que o empregado pode cair num buraco. Aí você manda um sinal de alerta. Já existe uma relação pré-existente. Aqui, Sim. você pode justificar com base no legítimo interesse, mas se você for verificar, todas essas situações já existe uma relação pré-existente, não vai prejudicar um direito fundamental do titular, pelo contrário, você está preservando a vida do titular. Você está dando segurança ao titular. Sempre aqui a gente vai estar adequando os princípios do direito do trabalho, da LGPD. No caso, o empregador tem a obrigação de preservar o meio ambiente de trabalho por meio de normas de higiene, saúde e segurança do trabalho. Então, Sim. a gente tem ali a hipótese de tratamento, vocês vão ver na minha obra que a primeira hipótese de tratamento nas relações de trabalho não deve ser o consentimento. A gente já tem estudos aprofundados que vêm da União Europeia, de empresa que já foi, na verdade, autuada, que sofreu uma sanção de 150 mil euros porque tratou de forma errada os dados dos empregados com base no consentimento. E as sanções vêm pesadas, né? É pesadíssimo. Eu vou colocar essa até no meu Instagram, depois você pode compartilhar
uma situação que exatamente foi porque usou essa base de tratamento, que foi a base errada de tratamento. E são precedentes para a gente aplicar aqui no Brasil. Sim. E eu falo que o compliance trabalhista, ele é uma cultura que vem da alta administração. Sabe o que eu venho brincando, Jefferson? Que a LGPD já tem uma cultura que vem de cima, que vem do STF. Pois e aí é. o judiciário, se a gente for comparar aqui com o compliance trabalhista da empresa, ele está entrando também na cultura do compliance, porque o STF, quando cancelou aquela MP 954, lembra do compartilhamento de dados com o IBGE, que teve a liminar da ministra Rosa Weber, com base nos Sim. princípios constitucionais, e já chamando ali o princípio da adequação, que está lá na LGPD, da finalidade, dentro dos princípios aqui básicos da LGPD, ele acabou suspendendo aquela medida provisória. Então, a gente já tem uma corte maior em cultura Pensando, do mas- LGPD, Isso. em conformidade com a LGPD. E vindo de lá, o judiciário vai acabar abraçando essa cultura. Que é o que acontece com o compliance, com as empresas, tanto com o compliance da LGPD como com o compliance trabalhista e com o compliance geral. A alta administração abraça uma cultura que ela vai para baixo, depois a empresa toda vai abraçar. Agora, não adianta você querer implantar um compliance se a alta administração não estiver em compliance. Não Com certeza. adotar essa cultura, a cultura Não do abraçar a compliance. ideia, né? Não. E você sabe que falando em compliance, até eu compartilhei no outro dia uma decisão de uma ação do Ministério Público. O próprio Ministério Público já está pedindo até canais. Lembra? Até você compartilhou também essa decisão. Canais de denúncia. Canal de denúncia. É, Inclusive, código de conduta para coibir o assédio moral. Isso. E até esses tempos, esses dias atrás, o Ministério Público também disponibilizou, né, no site deles o canal de denúncias, né? Sim, então, eles têm internamente, mas eles já estão pedindo em ações coletivas para as Isso. empresas implantarem para coibir o assédio moral. A gente vê todo o judiciário já se movimentando. Sim, então o judiciário está entrando numa cultura de compliance trabalhista, numa cultura de LGPD, de Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, é uma cultura que ou todos já abraçam, a empresa perde a sustentabilidade. Imagina só, Jetson, Procon aplicando sanções, aconteceu lá em Minas Gerais, com a drogaria Araújo, 7.930.000 reais, Sim. por condicionar desconto já o CPF, entre outros. O Procon aplicou agora, por conta do Face App, uma sanção também até para o Google e para a Apple, né? Aquele aplicativo de envelhecimento que agora não é mais de muita gente envelhecimento, que a usou. menina vira menino. Isso. E aí É. o Procon de São Paulo aplicou uma sanção, mas aí a gente tem Ministério Público, nas relações de consumo, civil em geral, a gente tem o Procon já. Vamos ter também Ministério Público do Trabalho, em breve entrando com ações, pedindo relatório de impacto. Sindicatos, que têm legitimidade para entrar com ações coletivas nas relações de trabalho. E, além disso, é o que a nossa ouvinte aqui, ela está falando de juízes e procuradores de trabalho já estão se aprofundando, exatamente. Sim, com Então, as certeza. empresas têm que implantar o compliance trabalhista. E agora, diante da pandemia, o que a gente está vendo de notícia de vazamento de dados, né, não só de grandes empresas, né, de telefonia, né, entre outras, mas também de empresas, vazamento de dados de trabalhadores também. Porque Então, a pandemia está aí, os hackers, né, estão trabalhando mais. Então, eu brinco, eles estão de teletrabalho. Os hackers estão de teletrabalho, eles não estão na rua, os bandidos estão de teletrabalho. E cada vez mais a gente tem pessoas trabalhando por meios telemáticos e são e-mails de phishing, são muitos dados, né? Muitos dados. Pois é. Estão mais vulneráveis. E então, se não tiver segurança, esses vazamentos só tendem a aumentar. Exatamente. Então, as empresas... E a questão é que, quando você fala da LGPD, a gente tem os princípios dentro da LGPD e ali temos também os princípios da prevenção, da segurança. Por isso que eu trago ali um capítulo para falar de incidentes de segurança da informação. Eu falo
inclusive, de toda a história. Eu trago o artigo da Anne Cavokian, porque realmente a segurança da informação também ela é indispensável quando a gente está falando de LGPD. Tem que ser o pacote completo, senão você está respeitando a legislação de proteção de dados. A gente tem que ter a segurança da informação, a gente fala que é o privacy by design, em toda a arquitetura do negócio. Exato. Então, hoje a LGPD é um tema que realmente todos têm que aprender, que todos têm que estudar, e têm que se aprofundar. Vai afetar todos e a qualquer tipo de empresa, né? Seja qualquer ramo e de todo tamanho também, né? E eu vou falar mais, Gedson. Além de termos o risco dos ataques cibernéticos, como a gente falou, temos o risco de judicialização, ações individuais, ações coletivas, PROCON, nas ações coletivas trabalhistas, sindicatos também. Vamos ter depois a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E ainda tem mais uma questão, empresa pequena que não se adequar à LGPD vai perder os clientes maiores, as melhores compras, porque empresa grande não vai mais querer fazer negócio com empresa, não vai querer qualquer relacionamento com empresa que não esteja em conformidade com a LGPD. A responsabilidade é solidária do controlador e do operador. Exatamente. E as pequenas empresas não estão vendo isso na prática, né? Até que ponto elas serão afetadas na prática. Então, elas deixam para depois, e na hora que for batido o martelo, agora está valendo, agora vai funcionar. Aí que elas vão pensar em se adaptarem. E muitas vezes já vai ser tarde, né, Gedson? Isso. Que muitas vezes já vai ser tarde. Vão perder contratos, né? Sim. E aí vai ser tarde. Se elas não entrarem em compliance, em conformidade com o LGPD agora, que já é tarde, elas vão encerrar suas atividades, elas vão realmente perder a sua sustentabilidade. Porque elas vão perder clientes, vão ter sanções, ações. Isso tudo vai vir ainda depois de uma pandemia, né? Onde as empresas vão estar totalmente enfraquecidas financeiramente. Olha que situação que a gente está vivendo, Gedson. É uma pandemia, ataques cibernéticos, os bandidos ali furtando bancos de dados, cada vez aumentando os ataques, em troca de bitcoins, que estão cada vez mais valiosas. Sim. A doutora Letícia, mudaram. A doutora Letícia de Paula até comentou aqui, o problema é fazer a pequena empresa entender a necessidade de adequação à LGPD, justamente. Essa é a questão. Quando ela perder um cliente, aí ela vai atrás da doutora Letícia, eu tenho certeza. Essa é a questão. Só depois que afetar, né, financeiro. É isso que acontece muitas vezes. Aí, muitas vezes, já é tarde demais. E aqui eu trago, inclusive, postando um pouquinho mais da minha obra, que a gente se empolga com o tema. São dois temas que eu amo. Então, Gedson, ficaria ali falando por 24 horas. A gente tem que marcar uma live para falar sobre cada livro. Só sobre esse tema. Sim. Aqui, ó, eu trago, inclusive, os passos na prática, eu coloquei infográficos. Eu tentei, assim, fazer um livro bem completo, com base no direito comparado, que é onde a gente já tem estudos, exemplos práticos. Você sabe que as guidelines nos trazem, inclusive, exemplos práticos. Também elas não são teóricas. Aí eu trago aqui para mostrar a minha obra, sim, e eu trago infográficos para ficar bem prático, realmente, um livro para todos entenderem. Eu começo pelos conceitos e eu fecho com este infográfico aqui, com os passos para implantação da LGPD nas relações de trabalho. Isso. Em geral, eu tenho um capítulo para implantação na prática em geral, se você reparar aqui. Como o livro é com enfoque nas relações de trabalho, o que eu faço? Eu trago um capítulo para adequação em geral da LGPD e depois um outro específico para a implementação nas relações de trabalho. O livro está sensacional, doutora. Vale muito a pena, pessoal, no livro, porque... A Fernanda já leu, ela falou, os exemplos apresentados no livro facilitam a compreensão. A Fernanda já está 100% da LGPD. Com certeza. É necessário todo mundo se aprofundar no tema, né? Principalmente que aqui a maioria do nosso público é advogado, é necessário se aprofundar no tema de LGPD, e principalmente na nossa área.
na área trabalhista, Com né? certeza. Que a Fernanda, para quem não escutou, ela fez a revisão, a doutora Fernanda Massotti fez a revisão do meu livro. Então, ela já leu o livro. O livro chegou nas minhas mãos, na verdade, Isso. segunda-feira. O Jetson recebeu hoje. A doutora Aí você viu, Dayana também está aqui. Estou feliz a também que a doutora doutora, Dayana está aqui. a doutora Ana Flávia está perguntando o nome do livro Minha novamente. querida doutora Dayana. Aqui, Lei LGPD, Geral, isso. Pode falar, doutora. Lei Geral de Proteção de Dados, com Ah, tá. enfoque nas relações de trabalho, da editora LTR. Isso. E o outro Ela é pediu para compliance escrever o trabalhista. nome. E o outro é compliance trabalhista. Mas eu peço para vocês comprarem a segunda edição, não a primeira edição. É que ela esgotou Também. fisicamente, ela tem só no e-book, né, a primeira edição. Mas eu Uhum. prefiro que adquiram realmente a segunda edição, porque ela está muito mais completa, Sim. é ampliada e atualizada. E já tem o Então, capítulo doutor, próprio para o momento emergencial. isso. A gente vai, Ah, a logo doutora já vai chegam, que sortear. todo mundo que adquiriu, logo eu sei que já chegam. É que eles ficaram disponíveis segunda-feira, e agora que eles estão enviando para todo mundo. Isso. E estão na LTR, vocês podem tanto ir no site da LTR, como também vocês podem ter o Instagram da LTR, inclusive eu sempre marco a LTR, podem ir também no meu Instagram, Selma Eu deixei Carlotto. nos stories do Infodireito do Trabalho o link direto para quem quiser se interessar. Inclusive, a editora LTR lançou o combo, né? Um É preço verdade, com bem legal na desconto, compra né? dos dois. Sim, eles estão Isso aí. fazendo uma boa promoção, sem frete, né? É Isso, bem que bacana. hoje ainda a gente gosta de pegar o livro físico, ler, Isso. grifar. Eu também prefiro, eu gosto Então, muito. doutora, a doutora vai sortear qual livro ou um de Ai, meu cada? Deus, a gente tem 5 minutos, Jetson. Lei Geral de Então, Proteção de Dados. Vamos fazer o sorteio de 2 obras. de duas obras da Lei Geral. Então, mostra para o pessoal, doutora, para o pessoal tirar print. Ficou mudo? Ficou muda, é que eu não estou falando, Jetson. Bom, Não é que está muda, é então, que eu estou muda. Eu mostra não para o estou falando para pessoal. mostrar o livro. Mostra para o pessoal assim, que aí o pessoal vai tirar print e aí eu vou falar as regras. Tira print do livro e posta lá nos stories, marcando o Infodireito do Trabalho e marcando a professora Selma Carlotto. Depois eu vou colocar lá na ordem certinho e todo mundo que postar aí, de hoje até amanhã, eu vou colocar na ordem e vou fazer o sorteio. São 2 livros, então, da Lei Geral da Proteção de Dados. E depois a gente faz o Sim. sorteio do compliance trabalhista, né, doutor? Sim. E vamos Isso aí, marcar pessoal. depois um sorteio. A gente vai marcar uma live com sorteio também. Hoje são 2 livros, 2 obras da Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, ela está pedindo a foto. Pode ser foto de um ou do outro, certo, Isso. Jetson? Só Tira para o print aí. verem. O print de um ou do outro é da LGPD, o sorteio, mas pode ser de um ou do outro. Só para verem também a capa dos livros. Uhum. Tá ok, então. Então, professor, a gente tem aí os últimos minutinhos. Se a professora quiser falar mais um pouquinho sobre cada obra, para a gente poder finalizar. É que é tanta coisa para a gente falar sobre cada obra, são tantos detalhes. Se eu começar falando, eu acho que em 5 minutos eu não vou conseguir, Jetson. Eu vou Sim, ser sincera, que eu começo falando, explicando, eu vou longe, né? Então, mas assim, só falando um pouco mais da Lei Geral de Proteção de Dados, aqui então a gente tem a parte inicial, a introdução, explicando sobre quando se aplica a LGPD, a origem da LGPD, os conceitos, como eu falei, todos os conceitos básicos. Temos um capítulo para as hipóteses autorizadoras de tratamento, desde o consentimento, passando pelo legítimo interesse, até tratamento de dados de acesso público nesse capítulo, princípios específicos da legislação de proteção de dados, também outro capítulo, relatório de impacto à proteção de dados, é um capítulo bem completo sobre o relatório de impacto à proteção de dados. sim. Qual o livro da professora, que não está aparecendo, eles querem o nome do Já livro. jogaram.
Não, era Não, o livro não, o Instagram, perdão, é que eu vi o arroba. jogar Selma Carlotto. Não, tá ótimo. Então, Aí. depois vem as sanções administrativas, um capítulo para sanções administrativas, um para responsabilidade e ressarcimento de danos nas relações de trabalho, a questão da responsabilidade civil, né, o meu entendimento, que eu entendo que seria subjetiva com a inversão do ônus da prova, não consigo me aprofundar no momento pelo tempo que a gente tem, mas quando há dados pessoais sensíveis, onde existe o maior risco no tratamento, eu entendo que, como a gente tem uma atividade de risco, a gente teria aí uma responsabilidade nessa situação objetiva. Então, eu faço essa diferenciação na minha obra. Aí, Exato. depois desse capítulo para a responsabilidade, que eu também faço aqui um paralelo, um subcapítulo para a relação de consumo, onde se aplica a responsabilidade objetiva, porque aí a LGPD ela expressa no artigo 45, tem um capítulo para data breach, incidente de segurança, que as empresas também elas vão ter um prazo ali. Se houver um incidente e elas não comunicarem, Jetson, elas vão sofrer sanções muito mais elevadas, que é o que aconteceu nos Estados Unidos com a Uber, que teve que pagar 148 milhões de dólares. Por quê? Porque ela demorou mais de um ano para revelar o ataque para os titulares e para a autoridade competente. Se a empresa, ela, comunicar no prazo da lei, vai minimizar muito ali tanto o risco para os titulares, mas aquilo que ela vai pagar também a título de sanção. Porque a penalidade, afinal de contas, a penalidade maior para as empresas é a publicidade, né? A publicização aqui, exatamente. Empresa nenhuma quer ter o nome relacionado a um vazamento de dados. Então, mas já tem questão pecuniária, sempre vai ser maior, na verdade, sempre vai ser maior o valor da sanção quando a gente está falando de uma situação em que não houve a comunicação no incidente, porque as sanções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados podem chegar em 50 milhões de reais por infração. E a Autoridade Nacional, ela vai observar se a empresa está em conformidade com a LGPD, se ela tem boas práticas de governança, tudo vai ser observado aqui para minimizar ali a sanção que vai ser aplicada. É indispensável ali no artigo 52. E as sanções na reincidência, elas podem chegar, que eu entendo que ainda são as piores, a suspensão da atividade de tratamento. Na União Europeia, muitas empresas saíram do ar quando entrou em vigor a GDPR. E lá o prazo para a comunicação é 72 horas. A nossa lei fala prazo razoável. Agora, quem vai determinar qual é o prazo para a comunicação de um incidente? Pois é. Que vai ser por meio do DPO, vai ser a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Provavelmente vão utilizar o prazo que já temos na União Europeia, mas pode ter ali um prazo também diferenciado, porque a nossa lei não traz. A nossa lei só fala que é um prazo razoável. Lá sim fala que são 72 horas. Então, um ano é muito tempo. Muito tempo. Como aconteceu lá com a Uber nos Estados Unidos. Eu acho que deveria ser imediato, né? Sim. Dar oportunidade para o cliente fazer o que ele bem entender após isso, após esse vazamento. Exatamente. E tem também não só o cliente, como comunicar à autoridade nacional. Eu brinco, parece que é como se fosse um recall. Lembra o recall do Código de Defesa do Consumidor? Porque você vai ter que comunicar à autoridade e os titulares também. Exato. É o mesmo princípio que a gente utiliza. Para quê? Para minimizar. Porque ali você tem um incidente que causou lesão aos titulares. Eu não sei então, quanto tempo a gente tem. Eu acho que vai terminar agora, né? Vamos finalizar? Sim, vamos, senão a gente vai tomar uma discussão aqui. Então, professor, muito obrigado. Eu agradeço muito pela professora ter vindo aqui no perfil para fazer o lançamento das suas obras. Compliance Trabalhista, segunda edição, ampliada e atualizada, e Lei Geral da Proteção de Dados, enfoque nas relações de trabalho. Ambas as obras pela LTR, agradeço muito, professora. Eu que agradeço imensamente, Jetson. É uma honra estar aqui com você no canal Info Direito Trabalho. E parabéns pelo seu canal. Parabéns por todo o conhecimento que você vem levando para advogados, para a
população, empresários, população em geral. Parabéns também pelos projetos que você tem vindo realizando com perguntas e respostas, que eu participei da primeira edição, já está na segunda edição, que até meu filho participou hoje na segunda edição. Realmente, você está de parabéns também. Bem bacana, né? Obrigado. Foi muito bom. Na próxima edição do Combinado. Fica com Deus, fiquem todos com Deus. Muito obrigada a todos que estão aqui no meu lançamento. Estou sempre à disposição de vocês. Meu Instagram é Selma Carlotto, @selmacarlotto. E espero que gostem das minhas obras. Lei Geral de Proteção de Dados, com enfoque nas relações de trabalho, e Compliance Trabalhista, edição ampliada e atualizada. Vão gostar, com certeza. Obra essencial para qualquer advogado trabalhista. 2 temas importantíssimos. Obrigado, então, a todos, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Muito obrigada. Depois eu vou relacionar do sorteio, que fizer o print, marcar a gente, coloco na ordem certinho para a gente fazer o sorteio. Tá ótimo. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, e boa sorte a todos. O sorteio boa também. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.